Fala galera, eu aqui novamente com a minha CB. Agora eu vou mostrar o coletor 2 em 1 que eu mesmo fiz. Não sou profissional de torneiraria ou algo do tipo, mas esse eu fiz. Eu estou utilizando aqui joelhos de tubulação de galvanizado para não fazer um coletor quinado. Ele já foi faceado, tem essas manchinhas pretas aí de cola, porque eu estava usando ele, fazendo alguns ajustes aqui na minha CB. Esses furos eu acabei fazendo um pouco errado, eu teve que reabrir para poder centralizar o coletor. As soldas aqui, elas estão todas bem feitas, só que aí eu optei por revestir com Durepox para evitar que fique alguma casca, alguma coisa ou algo semelhante. Que ainda vou dar mais algum acabamento, lixar e passar uma tinta preta por cima. Mas o que eu queria falar sobre ele é que ele ficou um coletor bem dimensionado, diferente dos coletores que vendem por aí, quinado, ou aquilo muito largo, muito grande. E sabemos que o motor ele trabalha com certo vácuo, ou seja, com uma certa pressão dentro do coletor. Então é necessário um certo diâmetro para que o motor venha fazer uma admissão perfeita. Como vocês podem ver, o tubo aí, ó, ele ficou uma bordazinha. Essa bordazinha é porque esse tubo aqui, ele é um pouco menor que essa boca. Essa boca aqui também é um pouco menor ainda que a entrada aqui do cabeçote. Porque eu fiz um pouco menor? Por essa questão do comprimento do coletor. Ou seja, como o carburador ele é engatado direto no coletor e o coletor direto no cabeçote, e aí fica muito próximo, esse diâmetro aqui ele acaba suprindo, sendo necessário para o vácuo. Quando você alonga e o duto acaba ficando longo, é necessário uma redução na bitola. Uma redução na bitola do tubo para que o vácuo seja necessário aqui, para que haja uma admissão perfeita. Quanto mais longo for o coletor, será necessário uma menor bitola do tubo, para que possa ter pressão aqui de admissão. Então eu reduzi aqui bastante aqui no coletor. Como vocês podem ver, ele é bem dimensionado. Ó, vocês podem ver, ó, esse coletor do lado de cá, ele é quase reto, ele consegue ter uma visão do próprio carburador. Esse de cá não chega a ser reto, mas ele também tem uma certa visão. Se eu conseguir pegar aqui a claridade, ó lá, vocês podem ver, ele tem um certo ângulo lá que ele acaba pegando nesse coletor. Que eu fiz aqui uma boca bem larga aqui. Ela é uma boca aqui bem larga para poder haver esse dimensionamento. Ó. Tanto do lado de cá ele consegue ter uma visão acerca desse outro coletor menor do lado de cá, quanto o de cá acaba sendo quase reto. Esse coletor aqui eu ainda vou diminuir ele vai vir bem aqui para mais perto. Eu deixei ele longo aqui porque eu estava fazendo alguns ajustes na moto e aí precisava estar toda hora tirando carburador, colocando carburador, e aí ficava ruim para poder estar tirando e colocando o carburador com o coletor um pouco mais reduzido. Mas era isso mesmo que eu queria falar, mostrar um pouco desse coletor 2 em 1 que eu mesmo fiz. Não é uma crítica aos que vendem por aí, não, longe de mim, mas existe essa questão de dimensionamento, tanto quina, evitando as quinas no coletor, quanto na bitola do tubo, na espessura. Aqui eu deixei um pouco mais largo porque vai acabar admitindo dos dois. Em alta, acaba tendo a pressão dos dois carburadores, admitindo pelos dois coletores ao mesmo tempo. Então eu fiz aqui um pouco mais larga, para não acabar tendo um vácuo muito grande, tendo uma pressão de vácuo muito grande e admitindo gasolina demais. Então eu preferi optar pelo um pouquinho mais largo aqui, até porque eu vou estar utilizando o carburador da Falco, e aí essa bitola aqui acaba igualando com a boca do carburador. Então eu preferi optar aqui por essa um pouco mais larga e aqui um pouco mais reduzido para que haja a pressão do vácuo dentro do tubo.
Então é isso aí, galera. Esse é meu coletor 2 em 1 e vamos botar para funcionar. Se estiver funcionando, eu posto um vídeo aí para a galera ver dela funcionando com esse coletor. Valeu, forte abraço.